Quem nunca na vida teve um sonho? Quem nunca desejou algo ardentemente? Quem nunca, de maneira misteriosa, em algum sonho comum, conseguiu ver claramente algumas questões que marcaram sua vida? Pois é, todo mundo já teve um sonho muito marcante, né? No caso de Dom Bosco, a experiência de sonhar é algo importantíssimo em sua vida. E justamente nesse especial de 2 anos do podcast Vamos Juntos, nós vamos falar um pouco sobre o sonho de Dom Bosco e também sobre o nosso sonho do podcast Vamos Juntos. O que será que tem a ver o sonho de Dom Bosco com esse podcast? Quer saber? Então vem com a gente nesse especial de 2 anos do nosso podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, edição especial de 2 anos, minha gente. Sou o Padre Neto e é com muita alegria que acolho vocês aqui para a gente caminhar juntos sobre os sonhos de Dom Bosco e o que é que esses sonhos têm a ver também com o nosso podcast, hein? Pois muito bem, quem conhece um pouquinho da história de Dom Bosco, com certeza sabe que ele era um homem muito sonhador. E ele foi sonhador mesmo desde criança. Agora, gente, eu tô falando de uma pessoa sonhadora em todos os aspectos, tá? Alguém que sonhava dormindo mesmo e alguém que sonhava com a mesma significação de desejava. Dom Bosco tinha sonhos, no sentido de aspirações, de desejos, muito bonitos com relação à sua juventude. E aí, sobre esses sonhos, ele conseguia construir um caminho de aprendizado, de orientação para todos os jovens que trabalharam com ele. Inclusive para os seus salesianos, os sonhos se tornaram para Dom Bosco um verdadeiro lugar onde ele dava aula de santidade. E é falando sobre esses sonhos que eu, neste episódio de hoje, quero trazer para vocês o primeiro e mais importante de todos os sonhos que Dom Bosco teve, que ele escreveu, inclusive, o primeiro sonho dele registrado, que é o sonho dos 9 anos. É um sonho muito conhecido por quem já é devoto de Dom Bosco, por quem já conhece um pouquinho de sua história, mas eu decidi trazer com as próprias palavras de Dom Bosco a partir do maravilhosíssimo, já falei para vocês inclusive no episódio passado, livro Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, escrito pelo próprio Dom Bosco. Esse livro, ele é como uma biografia de Dom Bosco. No entanto, como tudo na vida dele, era dedicada à leitura dos salesianos, à leitura dos jovens. E aí, lógico, Dom Bosco nunca se dirigia para os seus somente falando algumas confissões interiores. Dom Bosco sempre falava no sentido de educar, porque essa era a vocação dele, ele era um grande padre educador. E disso daí ninguém tem dúvida. Então, nesse especial dos sonhos, eu quero trazer para vocês a narrativa desse sonho dos 9 anos e depois a gente vai conversar um pouquinho o que é que esse sonho tem a ver também com o nosso podcast, tá bom? Se você tem aí o material, o texto do Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, está aí no primeiro capítulo a narrativa desse sonho dos 9 anos. O título dessa partezinha é Um Sonho. Nessa idade, tive um sonho que me ficou profundamente impresso na mente por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa, numa área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a brincar. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio deles, tentando, com socos e palavras, fazê-los calar. Nesse momento apareceu um homem venerando, de aspecto varonil, nobremente vestido. Um manto branco cobria-lhe o corpo, seu rosto, porém, era tão luminoso que eu não conseguia fitá-lo. Chamou-me pelo nome e mandou que me pusesse à frente daqueles meninos, acrescentando estas palavras: não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Confuso, eu repliquei que eu era um menino pobre, ignorante, incapaz de lhe falar de religião.
senão quando aqueles meninos, parando de gritar, brigar e blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que estava a falar. Quase sem saber o que dizer, acrescentei: quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? E ele respondeu: justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis com a obediência e a aquisição da ciência. Onde e com que meios poderei adquirir a ciência? Perguntei. E ele respondeu: eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio e sem a qual toda sabedoria se converte em estultice. Mas quem sois vós que assim falais? Sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. E eu respondi: minha mãe diz que sem sua licença não devo estar com gente que não conheço. Dizei-me, pois, vosso nome. E ele respondeu: pergunta-o à minha mãe. Nesse momento, vi ao seu lado uma senhora de aspecto majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes fosse fulgidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais confuso em minhas perguntas e respostas, acenou para que eu me aproximasse e, tomando-me com bondade pela mão, disse: olha. Vi então que todos os meninos haviam fugido, e em lugar deles estava uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais. Eis o campo onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte e robusto, e o que agora vês acontecer a esses animais, deves fazê-lo aos meus filhos. Tornei então a olhar, e em vez de animais ferozes, apareceram mansos cordeirinhos que, saltitando e balindo, corriam ao redor daquele homem e daquela senhora, como a fazer-lhes festa. Nesse ponto, sempre no sonho, desatei a chorar e pedi que falassem de maneira que eu pudesse compreender, porque não sabia o que significava tudo aquilo. A senhora descansou a mão sobre a minha cabeça, dizendo: a seu tempo tudo compreenderás. Após essas palavras, um ruído qualquer me acordou e tudo desapareceu. Fiquei transtornado. Parecia-me ter as mãos doloridas pelos socos que desferira e doer-me o rosto pelos tapas recebidos. Além disso, aquele personagem, a senhora, as coisas ditas e ouvidas de tal modo me encheram a cabeça naquela noite que não pude mais conciliar o sono. De manhãzinha contei logo o sonho, primeiro aos meus irmãos, que se puseram a rir, depois a mamãe e a vovó. Cada um dava o seu palpite. O irmão José dizia: vai ser pastor de cabras e ovelhas e de outros animais. Mamãe dizia: quem sabe um dia não serás sacerdote. Antônio secamente falou: chefe de bandidos, isso sim. Mas a avó, de todo analfabeta, entendia muito de teologia e deu-me a sentença definitiva: não se deve fazer caso dos sonhos. Eu era do parecer da minha avó. Todavia, não pude nunca tirar aquele sonho da minha cabeça. O que vou doravante expor dirá a isso alguma explicação. Mantive-me sempre calado. Meus parentes não lhe deram importância. Mas quando em 1858 fui a Roma para falar com o Papa sobre a congregação salesiana, ele me fez contar pormenorizadamente tudo quanto tivesse, ainda que só a aparência de sobrenatural. Contei então pela primeira vez o sonho que tive na idade de 9 a 10 anos. O Papa mandou-me escrevê-lo literalmente e com pormenores e deixá-lo como estímulo aos filhos da congregação, a qual era precisamente o objetivo da minha viagem a Roma. Encerro aqui a leitura desse texto, que é um dos textos mais importantes da nossa história salesiana, um grande tesouro da nossa congregação. E este sonho é o que deu a origem a todo o trabalho missionário salesiano. Esse é o sonho dos 9 anos. Esse famoso sonho, ele mostra sua força pujante, porque ele não deixa a memória de Dom Bosco em nenhum momento de sua vida. Embora Dom Bosco continuasse a vida inteira às voltas com esse sonho, pensando nele, e inclusive esse sonho se repetia para ele diversas vezes durante sua vida, só quando ele já estava bem velhinho, ele vai entender de verdade o significado desse sonho.
E nesse momento é uma emoção muito grande que toma Dom Bosco. Ele não consegue quase concluir a missa, diversas vezes que ele lembra desse sonho e vai entendendo o significado dele. É um momento muito forte da vida de Dom Bosco. No entanto, toda a vida dele foi permeada por esse sonho. Vamos fazer uma pequena análise desse sonho? Desde pequenininho, Dom Bosco já tinha na sua história uma forte marca da religiosidade. Sua mãe foi sua principal catequista, claro que junto aos padres que o acompanharam na sua infância. No entanto, Dom Bosco vivia imerso nesse mundo da religiosidade, da fé. Como um bom camponês de família italiana, ele era um homem de muita fé. Assim como tantos outros de nós que cresceram e nasceram em cidades de interior, a gente sabe o quanto a religião ainda é importante. E aí, por causa dessa vivência de fé, Dom Bosco sempre rezava, sempre acolhia seus amigos, e em todos os momentos em que ele reunia a turma, ele sempre acabava lembrando da oração, para o pessoal rezar, para o pessoal estar ali sempre em comunhão com Deus, dada a importância disso para a sua vida. Nessa idade, então, entre 9 e 10 anos, ele tem esse sonho. O sonho mostra que Dom Bosco estava num lugar próximo de sua casa, talvez em Turim. Então, enquanto ele estava ali, apareceu um monte de menino brincando. Ele viu a realidade dos jovens. Olhou aquela realidade em que havia muito pecado. Os meninos blasfemavam. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura da blasfêmia tão forte. O que é a blasfêmia, né? E lá no contexto da Itália, a blasfêmia era chamar palavrões, xingar a Deus, a Nossa Senhora e os outros santos. Isso é um absurdo, mas infelizmente isso acontece muito lá na Itália. Principalmente no tempo de Dom Bosco, onde uma certa revolução cultural e religiosa estava começando a acontecer por causa da Revolução Industrial, né? Então os costumes políticos, os posicionamentos todos estavam todos em crise, inclusive a perspectiva de religiosidade. Então o pessoal começava a xingar a Deus e a Virgem Maria como nos momentos em que estão com raiva. Diante dessa situação, que é pecado, Dom Bosco queria fazer com que esses meninos parassem. Mas qual foi a postura de Dom Bosco? Qual foi a posição dele? Foi uma posição de violência. Mas Dom Bosco, ele partiu para o lado da violência como talvez um jeito mais fácil de fazer com que aqueles meninos parassem de blasfemar, parassem de pecar. Então, a presença de Cristo em sua vida faz com que ele entenda diferente. Cristo, como um bom pastor, se apresenta para ele dizendo que ele tem que ficar à frente daqueles meninos, mas sem pancada, utilizando-se então da mansidão e da caridade. Meu Deus, como é que um menino novo poderia aprender a mansidão e a caridade para poder orientar outros meninos? Parecia uma tarefa mesmo muito difícil. Dom Bosco pensava talvez isso, se a gente for fazer um comparativo, com o início de sua vida de padre. Ele, como um jovem padre, não conhecia tudo da vida. Como é que ele ia fazer para tornar aqueles meninos de acordo com a vontade de Deus, sem que fosse pela violência, utilizando-se da mansidão e da caridade para vencer, para ganhar esses meninos para Cristo? É claro que sozinho ele não poderia fazer muita coisa. Então, diante da orientação de Jesus, que era mostrar o quanto o pecado era ruim e o quanto era bela a virtude, ele não sabia como realizar tudo isso. Finalmente, então, ele recebe uma grande ajuda. Então, em toda a missão salesiana, o que ele sente ao longo de toda a sua história foi reflexo desse sonho. Maria tomando ele gentilmente pela mão, colocando a mão sobre a cabeça dele e confortando Dom Bosco em todos os momentos de sua vida. Minha gente, não é à toa que a espiritualidade salesiana é tão mariana, ama tanto a Nossa Senhora, e sob o título de auxiliadora, porque, além de tudo, ela auxiliou mesmo Dom Bosco, como tem auxiliado a nós também hoje, salesianos e toda a família salesiana, na missão de educar as crianças, adolescentes e jovens. Isso foi também com Madre Mazarello e todos os grupos, da nossa família. Maria é aquela que, como uma pedagoga, segurando a gente pela mão, nos faz caminhar pelo meio das juventudes, evangelizando e trazendo a mensagem não dela, mas de Cristo. Afinal, a mensagem que Maria poderia trazer não podia ser outra, já que ela é discípula do Senhor. Ela é mãe, mas é a primeira e principal discípula de Cristo. Então, ela só pode dizer aquilo que vem
do seu filho. Maria estava sempre permeando os sonhos de Dom Bosco. O que é que ele vê então acontecer com os meninos? Depois de estar ao lado de Cristo e da Virgem Maria, ele percebe a situação difícil que aqueles meninos se encontravam. E não eram como ovelhas do rebanho do Senhor, eram animais ferozes, eram bichos que não pareciam ser do rebanho. Eram pessoas não consideradas do rebanho, pessoas não consideradas do círculo dos cristãos. Ou seja, aqueles meninos que eram marginalizados, tomados como ignorantes, como os distantes, aqueles que não fazem parte do grupo. Então Dom Bosco sai junto com Nossa Senhora no meio daqueles meninos. E junto de Maria ele vê a transformação acontecer na vida daqueles rapazes. E de pessoas que pareciam não ser do grupo, do rebanho de Cristo, eles agora se tornavam cordeirinhos, ou seja, se tornaram, a partir daquele momento que Dom Bosco pegou Maria, se apegou nela, eles se tornaram então do rebanho de Cristo. E então, sempre junto de Jesus e de Maria, Dom Bosco viveu a sua trajetória missionária. E aí lá com o tempo de verdade, quase no fim de sua vida, Dom Bosco compreende a sua missão. Esse foi o primeiro dos sonhos relatados por Dom Bosco. Alguns a gente não tem certeza se ele sonhou dormindo, pode ser como uma aspiração. E o método de fazer os meninos aprenderem era o método de contação de história, que muitos amigos e amigas nossos, colegas professores e professoras, orientam e ensinam. Quantos de nós não aprendemos diversas coisas em nossa vida pela contação de histórias? Dom Bosco contava suas histórias para os meninos através de seus sonhos. Em formato de sonho, Dom Bosco ensinou e continua ensinando a muitas pessoas. E principalmente porque o seu sonho tinha uma força interior muito forte. A força do sonho de Dom Bosco era a fé, era o Espírito Santo que, invadindo sua alma, seu coração, orientou Dom Bosco no caminho que ele tinha de seguir. E o que é que esse sonho, agora eu faço a pergunta a vocês, de Dom Bosco tem a ver com esse podcast? Minha gente, do fundo do coração. Quando eu cheguei aqui em Caetés, no meio da pandemia, eu não sabia muito bem o que fazer com a juventude, estava um pouco perdido, embora tivesse cheio de vontade de evangelizar. Por quê? Porque eu via que a realidade era muito complicada. Afinal, a gente não podia reunir. Inclusive, a pandemia marcou mesmo uma grande diferença, uma mudança mesmo de época e de costumes na vida de tantos e tantas jovens. Muita gente que entrou adolescente na pandemia saiu dela jovem adulto, dos 16, de repente tinham 18, 19. Então aconteceu muita mudança de fato na cabeça de todo mundo, inclusive na do padre também. Até que eu ouvi dos jovens aqui de Caetés a orientação, por que não a gente criar um podcast que seria um caminho para que o senhor pudesse fazer formação com a gente, orientar a gente, sem necessariamente a gente estar todo mundo junto, reunido ali no mesmo lugar, na mesma hora. De fato, o podcast pode ser ouvido quantas vezes quiser, independente do lugar. E a força daquele sonho de Dom Bosco, então, começou a se tornar real a partir dessa experiência do podcast Vamos Juntos. Essa expressão, inclusive, Vamos Juntos, eu costumo falar muito e foi assim que a gente batizou, então, esse nosso podcast. E é um convite, esse podcast. O título dele se torna, então, um convite para que a gente continue caminhando juntos, realizando os sonhos de Dom Bosco, trazendo para cá, para nosso tempo, essa realidade aqui que Dom Bosco sonhou, mostrando o quanto a virtude é boa, o quanto é lindo a gente caminhar juntos de Cristo. A ideia desse podcast aqui é, de fato, fortalecer a identidade de rebanho do povo de Deus em quem quiser escutar. Todo mundo que está ouvindo o podcast nesse momento é convidado e convidada a ser também discípulo e discípula do Senhor, fazer parte do rebanho de Cristo. O nosso objetivo principal é transformar. E a cada episódio, o nosso objetivo principal é transformar. É fazer com que todo mundo que esteja ouvindo o podcast se identifique mais e mais com a causa do Evangelho, com a causa de Cristo, e possa, enfim, tomar parte desse rebanho. Aquele mesmo sonho dos 9 anos guia e inspira os nossos sonhos também, aqui nesse podcast Vamos Juntos. E eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz de, no meio de tantas vozes, no meio de tantas empresas poderosas que falam mais alto do que a gente, poder ter coragem de continuar essa missão. Quem é da equipe do podcast sabe muito bem o tanto de vezes que eu já pensei até em jogar a toalha.
Já compartilhei com tantas pessoas a dor que é, porque é cansativo demais a gente toda semana pensar temas, elaborar, acatar. Graças a Deus a gente tem a ajuda da nossa audiência que de vez em quando nos manda temas, mas é puxado. Encontrar tempo, encontrar condições de gravar é corrido. A gente não tem uma empresa enorme do nosso lado. Inclusive, eu gravo muitas vezes atrapalhado por chuva, por barulho dos galos dos vizinhos aqui. Não é fácil, não. Estou expondo isso para vocês para dizer que todo trabalho evangelizador ele exige muito esforço. E como Dom Bosco passou também em toda a sua vida, a gente também passa por muitas dificuldades. Às vezes muitos nãos, muitos momentos em que a gente pensa em desistir é por causa do tanto de não que a gente recebe, por causa do tanto de dificuldade que a gente vê em nossa frente. Mas Dom Bosco foi orientado por Jesus e Maria, que o disseram que o apontaram sua missão. E a gente também continua inspirados por esses apontamentos de Cristo e de Maria. No texto do sonho, Maria fala com Dom Bosco que ele deve se tornar forte, robusto e humilde. E essa deve ser a postura da gente. Enquanto salesianos, jovens e consagrados, devemos ser sempre humildes, fortes e robustos. Ou seja, a gente tem que se tornar poderosos de acordo com a vontade de Deus para poder realizar a missão, porque ela não é fácil. Mas, com humildade no coração, a fortaleza e a robustez da fé, a gente consegue ir além. E é por isso que eu digo a você que está ouvindo esse podcast Vamos Juntos, não deixe de sonhar e nem de acreditar nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Eu sei que os sonhos sempre são muito misteriosos. Existem diversas explicações científicas que podem falar dos nossos sonhos, mas digo a vocês, quando são sonhos compartilhados com Deus, quando está também no coração de Deus, com certeza eles valem a pena ao esforço, valem a pena a luta por eles. Digo a vocês de todo o coração, se eu não tivesse sonhado e lutado pelos meus sonhos, com certeza eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje aqui na congregação dos Salesianos de Dom Bosco. Quem sabe você que está aí ouvindo esse podcast ainda está precisando dar mais ouvido aos seus sonhos. Foi por causa do sonho de um coração de jovem que esse podcast está aqui há 2 anos no ar. Não deixe que o medo ou as dificuldades que estão à sua volta atrapalhem você de realizar aquele sonho que é compartilhado com Deus. Aquele sonho missionário de Cristo em sua vida deve se realizar e está esperando pela sua disposição, seu esforço e tomar a cruz e caminhar. A gente não pode esquecer nunca de que os sonhos devem ter um espaço enorme de força em nossa vida. Foi a força de um sonho que fez com que Dom Bosco transformasse a realidade da história da igreja com relação à juventude. É a força de um sonho que pode transformar a realidade de sua vida para um lugar de salvação. Então se agarre nos sonhos, compartilhe com Deus todos os seus desejos e não se esqueça, Ele e a Virgem Maria estão sempre apontando e orientando o caminho para a gente. Nunca nos deixam sozinhos. É por isso que com muita alegria eu estou encerrando essa nossa edição do podcast de hoje, feliz e de fato orgulhoso, porque estamos realizando um trabalho evangelizador, fruto do sonho, do coração, da juventude daqui de Caetés. Muito obrigado a todos os jovens que de vez em quando escutam, que comentam o nosso podcast, que estão acompanhando a gente há 2 anos. Obrigado a você que acompanha a gente e reza pelo nosso podcast, que divulga a nossa missão. Eu estou fazendo tudo isso com muito esforço, dedicação, cansaço, mas porque sei que devemos tocar os corações. E aqui na internet, aqui pelas ondas do rádio, a gente pode fazer isso também. Então, vem com a gente nesse sonho. Vamos lutar sempre para que a força dos sonhos realmente transforme nossa vida, porque é a força de Deus em nosso coração. Te faço o convite e renovo com muita alegria, hoje e sempre, para continuar realizando os sonhos de Deus na nossa vida. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.